contra o povo da terra, praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro o oprimem sem razão. Olha o verso 30, ele fala assim: busquei entre eles, eu quero pedir para vocês repetirem isso, busquei entre eles um homem que tapasse o muro. Mais uma vez, busquei entre eles um homem que tapasse o muro. E se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém encontrei. Senhor, confere nos nossos corações essa palavra nessa manhã, por graça, misericórdia, Senhor, sobre mim. Ministra, Senhor, as tuas verdades para a tua igreja nessa manhã. Eu sei, Senhor, que enquanto eu oro aqui, eu sei que a igreja também vai orar por mim, pedindo que o Senhor libere através da minha vida uma palavra que possa tocar o coração deles, porque eu sei que é a igreja quem vai arrancar a palavra do altar nessa manhã. É a fome e a sede deles que vai trazer o banquete do Senhor para essa terra. E em nome de Jesus, Senhor, nós depositamos toda a nossa fé e confiança no Senhor, que é capaz de fazer essa semente germinar em nossos corações, em nome de Jesus. E nós pedimos que a tua palavra ela faça em nós todo efeito que precisa fazer, e que o Senhor olhe para os nossos corações como um terreno fértil, um terreno bom, um terreno limpo, preparado para o plantio da tua palavra, para o semear da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Nós vemos aqui Ezequiel vivendo num período de tempo, numa época que haviam grandes demandas espirituais e até naturais também, que refletiam uma na outra. Nós vemos Ezequiel profetizando numa época em que a cidade de Jerusalém estava arruinada, a cidade de Jerusalém estava ainda sendo atingida, né? Ela ainda sofria problemas por causa do exílio da Babilônia. O povo de Israel tinha sido levado para a Babilônia e a cidade de Israel havia sido toda danificada e ela ainda estava sofrendo por causa disso. E Deus começou a conferir na terra o que estava acontecendo naquela época e criando, ou na verdade Deus como Deus eterno já tinha, né, mas preparando o seu plano, preparando a execução do seu plano para corrigir a rota, para resolver todas aquelas demandas que haviam chegado até o céu. Quais são as demandas que chegam no céu, gente? Um dia Caim matou Abel, o sangue de Abel subiu até o Senhor, foi isso que ele disse. Quando Caim matou Abel, o sangue de Abel clamou ao Senhor. É isso que o Senhor fala quando vai buscar Caim: o sangue do teu irmão subiu até mim, eu ouço o sangue do teu irmão. E da mesma forma, na época de Ezequiel, nós vemos que o sangue de muita gente estava subindo aos céus. A terra estava muito violenta, a terra estava cheia de pecados, a terra estava cheia de imoralidade, a terra estava cheia de depravação, de promiscuidade, e todos esses pecados, todo esse sangue, toda essa violência, tudo isso estava subindo até os céus e trazendo um cheiro ruim às narinas do Senhor. Um incômodo no nosso Deus. E Deus não vai deixar barato. Ele não permite que as coisas fujam do controle dele, apesar de que nós acreditamos que até neste momento, mesmo com toda essa violência, tudo está no controle do Senhor. Mas é o momento em que ele começa a mostrar que é necessário exercer a justiça. E o nosso Deus, que é um Deus com muitos atributos, um deles sendo a justiça, faz ali uma movimentação nos céus que começa a atingir a terra. E ele chama um homem chamado Ezequiel, profeta, e começa a falar com Ezequiel sobre essas demandas que estavam acontecendo na terra. É curioso, se vocês lerem o livro de Ezequiel, como Ezequiel foi chamado para o ministério profético, que Deus começa dando para ele uma visão
muito majestosa, de seres, de rodas que estavam em cima, umas rodas embaixo no chão, e essas rodas eram todas submissas ao Senhor, e isso estava mostrando o controle de Deus sobre a terra, como Ele governa a terra e como Ele não saiu do controle das coisas. Então eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, já aproveitando esse gancho aqui, talvez você olhe para a situação que você está enfrentando hoje, e não sei se alguns de vocês podem estar enfrentando situações difíceis, e você pode pensar assim: eu estou perdido, não tenho como resolver esse problema, e isso está fora de controle. Amém, está fora do seu controle, mas não está fora do controle do Senhor. Precisamos depositar a confiança nele. Nem sempre o Senhor nos livra de uma cova, Ele põe um leão para dormir. Nem sempre Ele livra da fornalha, Ele só não deixa o fogo queimar. O próprio Jesus teve uma oração que não foi atendida. Vocês sabiam disso? Para pensar junto comigo. Todo mundo começou a lembrar aqui: eita, qual que foi essa oração, pastor? Teve uma oração que Jesus fez falando assim: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, falando da sua morte na cruz. Mas Deus não afastou, porque Ele era submisso ao Senhor e falou assim: contudo, seja feita a tua vontade. A minha vontade é escapar dessa cruz, Senhor. A minha vontade é não ter que passar por isso. Mas Deus falou: filho, eu sei, não é fácil, mas me agrada que você passe por isso, porque eu tenho como reconciliar o homem de novo comigo. Por isso eu quero te dizer uma coisa: pode parecer que as coisas estão fora de controle, mas na verdade elas estão dando certo do jeito de Deus. Porque quando a gente olha para situações e fala assim: isso aqui está dando tudo errado, nem sempre, às vezes está dando certo do jeito de Deus, só você que não conhece o caminho dele. Os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. E quando Deus está mostrando que tudo está sob o controle dele, Ele vai treinando o profeta Ezequiel para que ele seja capaz de ministrar isso ao povo de Israel também, porque o povo de Israel estava passando por esse período de tempo, de muitas demandas. Quantos aqui acreditam que nós estamos passando hoje por um período de grandes demandas também? Quantos aqui creem? Vocês conseguem perceber as demandas que existem hoje no mundo espiritual para nós guerrearmos, lutarmos e vencermos? Todos vocês conseguem entender isso, gente? Amém? E eu consigo olhar para esse mundo hoje e ver quanta demanda há para nós. Tudo que esse povo vivia, nós vemos hoje também. Quando nós olhamos alguns noticiários, coisa que a gente nem recomenda, mas que às vezes chega até nós, notícias sobre guerras, notícias sobre como vai o crime organizado no Brasil, notícias de quanta gente morre por causa do crime, você dá uma baqueada. E eu quero te lembrar, meu irmão, que o sangue tem uma voz. E todo esse sangue derramado na terra traz uma voz no céu. Não sei o motivo, acho que hoje a gente está com um espírito um pouco mais profético, mas eu quero te lembrar que nós podemos, em algum momento da nossa vida, ter derramado sangue também, sem saber que estávamos fazendo isso. Oh, Espírito Santo, tenha misericórdia de nós. Eu falo isso porque me refresca a memória de algo que eu vivi há pouco tempo atrás, aconselhando, e eu ministrei um coração de uma pessoa, e eu quero também trazer aqui aos irmãos o entendimento de que não só os crimes estão derramando sangue na terra, mas o aborto também. E pode ser que nós aqui tenhamos já feito algo assim. Então, em nome de Jesus, eu quero te lembrar: a pílula do dia seguinte, por exemplo, é um aborto. Eu quero te lembrar que se um dia você matou alguém no seu ventre, isso não estava no script, tá, gente? Isso não estava na mensagem, mas é algo que o Senhor ministra aos nossos corações essa manhã, para que haja libertação, não é para trazer acusação. Entenda isso: o pecado só é ferramenta na mão de Satanás quando ele está na escuridão, mas quando ele vem à luz, as trevas são dissipadas e toda acusação vai embora. Então, se algum dia você concordou com a sua noiva, sua mulher, de fazer isso, ou você, mulher, já fez algo assim, peça perdão ao Senhor, confesse esse pecado, porque o sangue do teu filho subiu até o céu. Pastor, isso parece muito pesado, e é, mas não há nada que o sangue do Cordeiro não possa lavar,
Não há pecado que o Senhor não possa perdoar, desde que você se arrepende genuinamente, em nome de Jesus. Isso foi algo que o Espírito Santo de Deus trouxe aqui para liberações e libertações no meio do povo. Amém, gente? Eu creio assim. Mas uma coisa curiosa é que para esse tempo de Ezequiel, o Senhor ele não procurava somente um profeta. Ele procurou e encontrou Ezequiel. Mas havia ainda no quadro de funcionários do Senhor uma vaga em aberto. Uma vaga tinha sido preenchida, o profeta ele já tinha. Mas agora ele falava assim: busquei entre eles um homem, no meio de milhares ou milhões de pessoas, eu não encontrei nem sequer um homem que fosse capaz de restaurar as brechas de edificarem os muros, de se colocar diante de mim em favor desse povo. A vaga em aberto no processo seletivo do Senhor continuou em aberto. O Senhor foi encontrar Neemias depois de muito tempo. 130 anos depois dessa profecia, ele foi encontrar um homem que fosse capaz de reconstruir os muros. Mas naquela geração, o Senhor não encontrou ninguém. E este não seria somente um construtor, mas ele seria um intercessor. O melhor versículo da Bíblia para falar sobre um intercessor, sobre esse ministério de intercessão, está aqui, Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um homem que pudesse se colocar diante de mim em favor do povo. Agora deixa eu treinar as irmãs e os irmãos que geralmente podem ter visões, sonhos, impressões no Espírito. Deixa eu falar uma coisa para você: se às vezes você tem sonhos proféticos, se às vezes você tem revelações do Senhor, pode ocorrer que você seja chamada como um profeta, como você seja chamada como uma profetisa, como um profeta, para falar aquilo que o Senhor está te dando nos sonhos e nas revelações. Mas pode ocorrer também que você não seja chamada para falar, mas seja chamada para interceder, para se colocar na brecha. Deixa eu dar um exemplo prático para os irmãos aqui. Uma vez eu e a Pri, ainda quando namorávamos, nós estávamos orando pela casa de uma amiga nossa que era a única que ia para a igreja, e toda a família dela ainda não era convertida ao Senhor. A família dela, ela queria muito que eles conhecessem a Jesus, e nós começamos a orar por uma obra de salvação na casa dela. E a Pri, enquanto ela estava tomando banho, o Senhor deu uma visão para ela de uma casa, da casa deles, da casa deles, rodeada de anjos, quebrando correntes. O Senhor deu então uma visão para uma intercessora, porque a Pri, ela não é a pessoa que fala, ela é a pessoa que intercede. Então ela entendeu algo que o Senhor estava fazendo na eternidade e começou a interceder por aquilo. Aí teve um dia que nós nos encontramos, eu e a Pri, mais um amigo, a gente estava indo para o monte para orar. Quando a gente sentou na moto, eu estava com o fone de ouvido dentro do capacete aqui, né, um comunicadorzinho entre o celular, e o telefone tocou. Quando o telefone tocou, a menina que a gente estava orando pela casa dela, ela falou assim: Dani, corre para cá, minha mãe está passando mal. E a gente já ouviu aquele griteiro no fundo. Ah! Eu falei assim: eu sei que a palavra certa não é passando mal, eu sei o que é isso. Aquela mulher tinha feito uma campanha de 7 dias, fazendo oferendas, e no último dia ela convidaria um espírito para entrar na casa dela para poder ter paz. Foi o que recomendaram para ela. E no último dia tinha uma última oferenda naquela casa. A Pri se colocou no lugar de intercessão. Quando ela teve aquela visão, ela começou a orar por aquela casa. E aquela casa foi alcançada pelo Senhor. Daí quando a gente chegou, o marido até hoje brinca: vocês foram mais rápido que a rota, vocês foram mais rápido que a ambulância, o SAMU. Eu não sei como vocês chegaram tão rápido. A gente morava, eu moro perto deles até, né? E a gente já estava em cima da moto, então, de moto. E foi num piscar de olhos, né? Coisa de 3 minutos a gente chegou na casa deles. E aí quando eu cheguei, parecia o UFC, assim, ele sentado em cima da mulher, assim, tentando segurar. Uma mesa de madeira parecida com aquela tinha sido virada pela mulher com um chute. Vocês dão uma olhada no tamanho da mesa. E quando a gente chegou, eu disse assim: pode soltar, está tudo bem agora. Então a gente foi controlando a situação, e o Espírito Santo de Deus nos direcionou de como trazer a libertação.
Já que eu estou dentro da história aqui, já estou contando ela com detalhes. Teve um momento engraçado na história, o Jota estava comigo e a gente começou a ministrar a libertação. Eu falei assim: ô Jota, o Espírito Santo de Deus fala comigo que não é nada com ela, mas tem alguma coisa na casa que a gente precisa tirar. E eu não sabia daquelas oferendas. Mas o Espírito Santo deu graça para nós e nós começamos a ministrar. E aí o Jota a gente começou a tirar calendário com idolatria, a gente começou a tirar bebida, a gente começou a arrancar tudo da casa daquela pessoa. E entendi que o Senhor não nos mostrou no começo o que era já para mostrar o padrão que eles estavam vivendo. E que deveria ser trocado por um padrão novo de vida. E todas as outras coisas que poderiam trazer maldição para a casa deles deveriam ser tiradas daquele lugar. Então a gente começou a tirar. E eu falava para o dono da casa, falei: pode tirar? Pode tirar. E a gente começou a tirar. Aí a gente foi num porão assim. Aí o Jota pegou uma caneca e falou assim: ô pastor, e essa caneca aqui? Nem era pastor na época. Ele falou assim: ô Dani, essa caneca aqui? Eu falei: mas essa caneca não tem nada a ver, pode deixar aí. Ele falou: mas não gostei dela não. E jogou no rio do lado da casa. Mas depois da gente ter revirado a casa, ter retirado tudo aquilo que não era padrão bíblico para aquela família, o Senhor me mostrou uma maçã que estava do lado, na cara assim, ó, uma maçã e uma vela. Depois de ter virado a casa toda, do lado da mulher que estava passando mal, estava ali a maçã e a vela. Ou seja, o Senhor estava trazendo um novo padrão de vida para aquela casa. Olha o que o intercessor foi capaz de fazer. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar aqui, gente? Se você tem impressões do Espírito, se você tem visões, se você tem sonhos, quer dizer que talvez você tenha que lutar e batalhar nos lugares celestiais pela libertação de outras pessoas. Quando nós pegamos aquela oferenda, eu mostrei para o demônio e falei: olha, era isso aqui que te prendia aqui nesse lugar, então agora em nome de Jesus você não tem mais condições nenhuma de ficar nesse lugar. Eu peguei aquilo, joguei para fora da casa, e aí foi uma vez só: sai em nome de Jesus. A pessoa voltou, ainda um pouco atordoada, e aí ela: o que aconteceu? E a gente pôde receber ela. Quando a gente recebeu, a gente ministrou o Evangelho. Eu lembro de ter aberto a Bíblia em João, no capítulo 14, e falei: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque eu vou, mas eu virei para buscar vocês. E eu falei do compromisso que Jesus tem com a igreja, o compromisso do noivo com a igreja, e eles aceitaram a Jesus, e aquela família toda foi liberta para a honra e glória do Senhor. Aquela família foi alcançada porque um intercessor se colocou na brecha, um intercessor se colocou na posição. Eu sei que o Senhor, querendo alcançar aquela família, faria de outra forma, mas Ele usaria outra pessoa se não tivesse encontrado a Pri. Vocês estão comigo? Há demandas nesses dias. A Bíblia fala, e já para deixar claro aqui, o tema dessa mensagem é o Deus que procura homens. Provérbios no capítulo 15, verso 3, a Bíblia diz assim que o Senhor, Ele passa por toda a terra contemplando os bons e os maus. A Bíblia diz também lá em 2 Crônicas, no capítulo 16, verso 9, que o Senhor está passando com os teus olhos sobre a terra, procurando aqueles cujo coração é completamente dele. A Bíblia nos mostra de várias formas que o Senhor está procurando homens, desde quando Adão caiu. Até porque quando ele chegou, Adão, onde você está? Procurando o homem de novo. Vocês estão comigo? E nesses dias, meus irmãos, são dias de grande demanda. Nós estamos vivendo o tempo de evangelizar a igreja. Nós estamos vivendo tempos de evangelizar aqueles que já eram para estarem salvos. Quando nós deveríamos estar ministrando aos perdidos, nós estamos ainda procurando ensinar e evangelizar aqueles que já estão andando no caminho. Glória a Deus. Que diferença, né? E eu tenho um perigo danado de eu me enroscar nisso aqui ainda. Aleluia. Uma coisa que eu acho interessante é que nem em todo tempo o Senhor encontra o homem que Ele procura.
Ezequiel 22:30 é um desses momentos em que o Senhor diz assim: busquei entre eles um homem e não encontrei. Mas eu quero olhar para aqueles homens que o Senhor encontrou na terra, junto com os irmãos. A Bíblia nos fala, quando vai começar a falar do dilúvio, ela começa falando assim, nos dias de Noé. E aí começa a contar a história de Noé. E quando Deus nos mostra isso na tua palavra, Ele está mostrando para nós que naquele tempo Ele procurou um homem e encontrou. Se nós formos olhar lá para Gênesis no capítulo 7, no verso 1, se os irmãos estiverem comigo, por favor, abram em Gênesis no capítulo 7, verso 1. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca tu e tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio dessa geração. Por muito pouco, na época de Noé, não se repete, ou não seria mais um caso, deste caso aqui de Ezequiel. Deus olhou toda a terra, que estava de novo passando por esse período de violência, promiscuidade, imoralidades, demandas enormes na terra, e quando Ele olha para a terra toda, não encontra um homem que não fosse justo e fiel, a não ser Noé. Deus falou para ele: você foi o único justo que observo diante de mim no meio dessa geração. A Bíblia fala que Noé era um homem íntegro. E o que é integridade, meus irmãos? Integridade é a obediência que ninguém vê. Nós podemos cuidar de duas coisas: da nossa reputação e da nossa integridade. Eu digo que os dois são importantes, porque a Bíblia fala que nós temos que ter um bom testemunho. Então até a reputação diante dos homens é bom, porque glorifica o Senhor. Mas para ter uma reputação impecável, é interessante que a gente seja alguém íntegro. Por quê? Porque é quando ninguém vê que a gente vai fazer. Só que é muito engano nosso pensar que a gente pode errar quando está sozinho, porque ninguém viu, porque sempre tem alguém que vê. A Bíblia fala que os olhos do Senhor, como já citei aqui, estão por toda parte, contemplando os bons e os maus. Eu costumo dizer, gente, para mim parece que o olho do crente é o olho de Deus, porque onde você vai tem um crente vendo o que você está fazendo. Esses tempos atrás eu estava mal, eu não sei que doença que eu peguei, que uma gripe, um covid, uma dengue, eu não sei o que era, mas eu estava mal. Eu estava sonolento, eu estava cansado, minha vista estava pesada. Eu quando estava conseguindo ficar com o olho aberto, ficava ardendo a vista. E com os reflexos todos reduzidos por causa desse momento que eu estava vivendo na minha saúde aí. Só que com obra atrasada, problemas no trabalho. E eu falando, não vou deixar, eu tenho que resolver, não vou deixar ninguém na mão, eu tenho que acelerar. Coloquei uma estrutura em cima do caminhãozinho que a gente usa para trabalhar lá, o Hot Wheels que a gente tem lá, o de brinquedo. Aí saiu a estrutura para os lados, porque o caminhãozinho é pequeno, mas a estrutura é maior, então ela ficava sobrando. E aí aqui na avenida aqui da torre, eu fui passar perto de um carro com essa falta de reflexo, levei o retrovisor de uma Tracker. Premier, para ajudar. Podia ser de um Gol 94, né? Podia ser de uma Escort. Não, peguei no retrovisor de uma Tracker. Eu encostei o carro, voltei lá com o meu caderno, fui fazer um bilhete para entregar para a mulher estava perto, a dona do carro estava perto, não tinha entendido que eu tinha batido. Falou assim, moço, é multa? Eu falei, não, eu bati no seu carro. E aí, enfim, paguei o conserto, deu tudo certo. Eu fiz isso por integridade, glória a Deus, amém, mas umas 2, 3 semanas depois, encontrei um amigo no restaurante, falou, e aí, derrubando muito o retrovisor de carro? Eu falei, o que foi? Falei, eu vi quando você bateu no carro. Eu falei, você está de brincadeira? Ele falou, mas vi também que você parou para corrigir o erro, viu? Vocês percebem? Os olhos do Senhor estão por toda parte, geralmente é crente. Se eu tivesse saído fora, ninguém viu, cara. Isso aí vai ficar uns 700 conto.
Só para acionar a franquia, se eu for pagar vai ficar mais de 2, 3 mil isso aí. Não, eu vou embora. Ninguém viu. Isso é a falta da integridade. Não quero dizer com esse testemunho que eu sou o homem íntegro, tá? Em muitas outras coisas eu preciso ser aperfeiçoado. Nesse eu estou dando um bom exemplo daquilo que eu acertei. Mas a ideia é mostrar para vocês que tinha alguém vendo. Tinha alguém vendo. E se o crente é bom de ver, ele é bom de contar também, viu? Por que Jesus falava para as pessoas assim, não fala para ninguém o que eu fiz para você? Porque isso é a frase certa, é o gatilho para o fofoqueiro. Porque ele queria que o ministério dele se expandisse, então ele fala assim, eu falo um negócio para você, mas não fala para ninguém o que eu estou te contando. Amém ou não amém, gente? Quando você fala isso para o fofoqueiro, é a melhor coisa que você tem para falar. Aí ele fica assim, ó, eu preciso contar para alguém. Então os olhos do Senhor estão por todas as partes e a boca dele também, porque através dos irmãos as notícias se espalham, né? Então o Samuelzinho deu risada da conversa agora. E no tempo de Noé o Senhor encontrou um homem íntegro, um homem justo com quem ele pudesse contar para o projeto dele. Numa outra época, apesar de ter sido escolhido já no ventre, porque o Senhor mostra isso através da sua palavra, Moisés foi levantado como o libertador que Deus precisava. E Moisés tinha muitas características que podiam ocupar aquela vaga do quadro de funcionários do Senhor na terra, que era de um homem que amava ao Senhor, que tinha sede e fome de Deus, de um homem que tinha comprometimento com a missão. Olha como Moisés era comprometido com a missão, gente. Teve um momento que Deus falou para ele assim, toca com o seu cajado na rocha e vai sair água, porque o povo estava com sede. Ele foi lá e tocou e saiu. Aí num outro momento Deus falou para ele assim, não toca, só fala. Moisés errou. Já funcionou da outra vez de tocar, vou tocar de novo, porque eu sei que assim funciona. E ele foi e tocou com o cajado, mas esse foi o pecado de Moisés. Deus chamou Moisés e falou assim, Moisés, por causa disso você não vai entrar na terra. Eu estou dizendo aqui que Moisés é comprometido com a missão. Presta atenção por quê. Moisés, você não vai entrar na terra porque você pecou. E eu vou te mostrar a terra, mas deixa eu te falar uma coisa. Você vai morrer aqui e não vai possuir a terra. Eu vou te levar, Deus avisando ele, que eu vou te matar, Moisés. Olha a resposta de Moisés. O que Moisés poderia ter orado? Senhor, tem misericórdia, trouxe o povo até aqui, deixa eu entrar também. Deixa eu ver o que tem nessa terra. Senhor, só os espias foram, nem eu fui ver ainda. Aí Deus até levou ele no monte, fez ele ver a terra, não sei se para fazer mais raiva ou se para consolar Moisés. Porque eu olhar e não ver, não entrar, pronto. Mas Moisés viu a terra e Deus falou para ele assim, está vendo a terra? Você não vai entrar não. Você vai morrer aqui, eu vou te matar, Moisés. Ele poderia ter feito várias orações. Olha a oração que Moisés fez. Senhor, e quem o Senhor vai levantar no meio desse povo para liderar ele? Para que esse povo possua a terra? Quem, Senhor, o Senhor vai levantar no meio deles para que possa liderar? Olha o comprometimento dele com a missão. Ele estava sendo avisado de morte, estava sendo jurado por Deus de morte. E o que ele se preocupou? Quem que ia continuar pastoreando o povo? Moisés era um homem que não suportava ver a injustiça. E uma coisa interessante dos homens que Deus encontrou, como Moisés, Davi, eles eram pastores. Vocês lembram do que eu falei sobre uma palavra que o Senhor está trazendo aos nossos corações, que são dias os que o Senhor está levantando pastores? Davi e Moisés foram pastores. E bons pastores. Davi é um outro homem que a Bíblia fala que Deus encontrou na terra. Lá em Atos, no capítulo 13, verso 22, no meio do discurso dos apóstolos, Paulo, eu acredito que era Paulo que estava discursando nesse momento, ele disse assim, e Deus falou no céu, achei um homem segundo o meu coração, Davi. Nos tempos de Davi, o Senhor procurava um homem que pudesse pastorear aquele povo. E Deus começou a observar que apesar de Davi ser um homem de baixa estatura, era um homem que adorava ele, que tinha sede, tinha fome pelo Senhor, tinha disposição e coragem.
e se fosse preciso ele daria a sua própria vida para salvar uma ovelha. E aí Deus olhou para aquilo e falou assim, aqui tem um pastor, e eu preciso levantar esse homem. E Deus levantou Davi como alguém que pudesse ser uma resposta de Deus para, mais uma vez, para preencher o quadro de funcionários do Senhor na terra naqueles tempos. Porque Deus precisava de um rei. E levantou Davi como esse homem. E durante a história da humanidade, o Senhor vai encontrando muitos homens. Eu me lembro do apelo que Deus fez a Isaías depois de ter mostrado aquela visão tão gloriosa do trono de Deus, a orla dele enchendo o templo, os serafins e tal, e aí Deus faz uma pergunta, e a pergunta de Deus para Isaías é assim: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E qual foi a resposta do profeta? Eis-me aqui, envia-me a mim. A Bíblia não fala, preste atenção nisso, a Bíblia não diz que Deus procurou homens, buscou homens. A Bíblia fala num tempo que continua. A Bíblia fala assim: o Senhor procura homens cujo coração são totalmente dele. Os olhos do Senhor estão por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Ou seja, meus irmãos, o Senhor não procurava homens somente lá no passado, mas o Senhor procura homens e mulheres nesses dias que possam se levantar para dar uma resposta aos céus, daqueles que vão preencher esse quadro de funcionários do Senhor, que tem vagas em aberto. E talvez o Senhor neste culto esteja fazendo aqui um apelo, uma pergunta, e Ele espera de você uma resposta. E a pergunta do Senhor é: quem enviarei, quem há de ir por nós? O que você vai dizer para Ele? Eis-me aqui, envia-me a mim. É uma resposta que precisa de coragem. É uma resposta que precisa saber do que você está falando. É uma resposta que você precisa saber que talvez você tenha que ser exposto ao ridículo para que o nome do Senhor seja glorificado. O próprio profeta Isaías, se vocês querem saber, teve que andar pelado 3 anos durante a terra. Sabia disso? Expondo toda a sua nudez, sua vergonha. Por quê? Porque aquilo sinalizava para o povo de Israel aquilo que eles também estavam fazendo. Lógico que são movimentações diferentes, mas eu estou dizendo de forma como que essa palavra nos mostra aquilo que o Senhor vai precisar de nós. E o que Ele vai precisar de nós é tudo. E quando o Senhor falar assim: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então a gente vai responder para Ele: eis-me aqui. Mas a gente vai saber que nós estamos vivendo num tempo muito bom para pregar o Evangelho, um tempo muito bom para ministrar a palavra, um tempo muito bom para trazer liberdade aos cativos, porque a gente não vai morrer por causa disso, não vai ser torturado, não vai ser preso. Nós vivemos um tempo de liberdade, mas eu preciso saber que se eu levantei a minha mão e disse: eis-me aqui, se vier esse tempo eu tenho que continuar com Ele, pronto, porque aquele que coloca a mão no arado não olha para trás. O Senhor está fazendo uma pergunta hoje, agora eu espero que vocês respondam: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Glória a Deus. Nós somos chamados pelo Senhor, e o Senhor continua procurando até hoje homens que possam preencher essas vagas. Agora, nesse processo seletivo, tem uma entrevista, né? Quando você precisa de um emprego, você sempre vai passar por uma entrevista. Nessa entrevista é importante que você fale ali suas habilidades, suas características, defeitos, qualidades. Processo seletivo de Deus, Ele procura uma característica: um homem que tem um coração que seja completamente dele. Porque a gente pode olhar para Davi, como eu falei, um homem corajoso que enfrentava leão, urso para poder salvar uma ovelha. Mas a gente fala de um Gideão também, que num outro tempo foi achado por Deus malhando trigo no lagar. E quando Deus vai falar com ele, ele fala assim: Senhor, eu estou aqui porque eu estou escondido, porque eu estou com medo. Eu sou o menor da minha casa é a menor da tribo, a minha tribo é a menor do povo. Ou seja, se tem um Zé Ninguém nessa terra, sou eu, Deus. Eu não sirvo para nada, mas eu te amo. E aí Deus fala assim: Gideão, é com você mesmo, levanta, porque eu sou contigo. O que Deus está procurando não é uma habilidade, meu irmão. O mundo procura aqueles que podem dar algo pela sua habilidade, que dá resultado, procura gente que dá resultado.
Mas Deus não procura a gente que dá resultado, é por não darmos resultado que a gente está aqui. Porque o Senhor não olha para nós pelos resultados que a gente pode dar, o Senhor olha para nós pelo coração que nós podemos entregar a Ele. Porque quando Jessé recebe o profeta na sua casa para ter um filho dele ungido, o próprio profeta fica olhando para os homens robustos, grandes, bonitos da casa de Jessé e fala assim: ah não, é esse aqui, com certeza esse é o rei. E aí Deus fala para ele assim: não se atente para a aparência, porque eu olho para o coração. Se você quer ser visto e encontrado pelo Senhor, porque hoje o Senhor está falando a mesma coisa que Ele falou em Ezequiel 22, eis que eu busquei entre eles um homem que pudesse se colocar no lugar de intercessão, um homem que pudesse se colocar no lugar de construção, um homem que pudesse pastorear o meu povo, um homem que pudesse ser ministro na casa do Senhor, um homem que pudesse no meio do povo ser um profeta nessa geração, um homem que pudesse no meio desse povo ser um libertador, alguém que quebra os grilhões. O Senhor está com essa mesma voz hoje voltada para nós, mas se eu quero que Ele me encontre, eu preciso mostrar para Ele um coração sincero, um coração que ama esse Deus, que ama o Senhor. E aí nós seremos encontrados por Ele. Então entenda, o Senhor não está procurando habilidade. O Senhor não está procurando habilidade. Na verdade, o Senhor está procurando de novo aquela gente simples, que não tem habilidade nenhuma, mas que conhece o Senhor. Ei, vem aqui comigo. Eu estava pensando ontem, e até dei uma ministrada rápida aqui no culto pensando sobre isso. O que vai acontecer com as senhoras do coque quando passarem? Esses dias a gente estava vendo na internet que a gente tem que se reunir, os mais novos, para a gente aprender a fazer pamonha, que daqui a uns dias não vai existir mais, porque só os velhos sabem fazer pamonha, a gente não sabe. Tem coisas que parece que a geração antiga guardou melhor do que a nossa. E aí eu quero falar para você, moça, jovem, menina que pode estar aqui, talvez você tenha que pensar em ser uma mulher do coque daqui a algum tempo, viu? Glória a Deus. Amém, Yasmin? Mas por quê, pastor? Não, porque essa gente, eu sei que vocês já têm informação de monte, nossa era de informação, vocês já não estão nesse passo. Mas essas mulheres, se você falar para ele assim, quem que é o Putin, quem que é o Donald Trump, quem que é Lula, quem que é Bolsonaro, quem que é o senador, o que o senador faz, elas não sabem nada disso. Falar de política, você falar para ela não sabe, meu irmão. Mas tem alguém que elas conhecem, que a gente deveria estar conhecendo faz tempo, e a gente não sabe quem é. Aí você fala para ela assim, quem que é o Espírito Santo? Aí essas mulheres sabem quem é. O Espírito Santo é meu amigo, falo com ele, todo dia ele fala comigo. Eu ouço a voz dele, ele ouve a mim. Então é essa mulher que todo mundo que tem um monte de informação, quando precisa, busca nela. Porque a gente está sendo informado aqui, né? E ainda selecionando, o que eu gosto eu curto para aparecer mais, o que eu não gosto eu já largo e descarto. E assim também vou fazer com a palavra, vou fazer com a igreja, vou fazer com o pastor, vou fazer... Amém ou não amém, gente? A nossa geração está assim, não está? É a geração de hoje, da igreja, seletividade, a audição seletiva, a gente ouve o que interessa, o que gosta, o que parece que é bom para os nossos ouvidos. Quando o Senhor está procurando aqueles que, na verdade, estejam dispostos a ouvir e pregar tudo o que Ele tem para falar. E nessa era de informação, apesar de a gente estar consultando tudo aqui, quando a gente precisa de uma direção, a gente vai procurar aquelas mulheres que consultam aqui, ó. O que a gente está deslizando de tela, elas estão aqui de joelho no chão. E aí a gente está informado sobre as coisas da terra, elas estão informadas sobre as coisas do céu. Por isso eu sei que o Senhor vai levantar essas meninas aqui, como mulheres do coque daqui a um tempo. E o estereótipo de gente que ora não vai ser só de mulher do coque não, mas vai ser de homem também. Porque hoje você está bonitão assim, Alisson, sabe? O Lucas, vocês estão finos assim. Daqui a algum tempo, irmão, a idade vai chegando, nós vamos ficar barrigudo. E esse cara vai ser o estereótipo do homem que ora. O careca, o barrigudo, esse cara vai ser esse cara que conhece o céu, Lucas. Vai ser a gente. Não vai ser estereótipo só da mulher do coque, não, mas o homem também. Chega de pensar que é só a mulher que ora. Por que é sempre a mulher do coque? Por que os homens não se levantaram assim? Porque um espírito de meninice estava sobre o Brasil. E os homens não se tornaram homens, não ocuparam o lugar de homem. Então chega do momento agora, chega dessa hora,
de homens, eu sei que existem, tem homens que eu tenho muito respeito, que são homens sim, que ocupam esse lugar, mas no geral os homens ficaram ocupando o lugar da meninice, quando na verdade já deveriam estar se tornando homens. Esses tempos atrás, a gente com um menino de 14 anos no carro, ele falou assim, não, eu sou menina ainda, eu sou criança. Falou, velho, você é meu filho, não pode falar isso não, tá maluco, criança, 14 anos, rapaz. Não, com 14 anos já tinha lombado um monte de saco de cimento já, descarregado o caminhão, carregado, velho. Bora, meu filho, você precisa assumir o seu papel, você precisa começar a olhar quem você é, você precisa começar a entender que você é homem. Para o povo judeu, que é a cultura bíblica, a cultura que nós lemos, que é escrita aqui, o bar mitzvah é uma celebração de quando o menino deixa de ser menino e passa a ser homem. Com 14 anos ele vai ter que ir lá numa apresentação diante da família, mostrar o que ele sabe fazer de bom, e falar daquele momento em diante ele se torna homem, apto a casar, a trabalhar, a fazer o que precisa ser feito, como se fosse a maior idade. Só que a gente parece que retardou o processo, né? E a Bíblia fala em Ezequiel 22:30, por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque a Bíblia fala em Ezequiel 22:30, busquei um homem. Buscou um menino? Não. Buscou um homem. Um homem que se posicione dentro de casa como sacerdote, um homem que se posicione dentro de casa como um marido, como pai. Homem. Deus não buscou um menino, Deus buscou um homem. É uma temporada de nós homens darmos uma resposta certa aos céus. E aqui nessa casa, aqui, estereótipo de gente que escuta os céus, não vai ser só de mulheres do coque. Mas os homens também vão ouvir. Os homens vão acessar as coisas celestiais, vão ouvir, vão comunicar a graça do Senhor nesses dias. Por quê? Porque o Senhor, como eu falei, Ele está olhando para a terra e está buscando homens. Lógico, homens e mulheres que ocupem esses lugares. E para vocês verem que a única coisa que o Senhor pede é um coração devoto a Ele. Lá em João no capítulo 4, o Senhor Jesus falou assim, não importa mais onde vocês adoram, se é no monte, ou se é no templo, se é em Jerusalém, ou se é fora, porque está chegando a hora, e já é chegada, em que o Senhor buscará e encontrará adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olha o Senhor buscando, procurando de novo homens e mulheres. E se Deus está procurando homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade, Ele está procurando homens e mulheres que sejam completamente devotos ao Senhor, que tenham um coração completamente voltado para Ele, em nome de Jesus.